muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje reunidos, mais esta terça-feira, para o encontro do Grupo de Leitura de Direito Sistémico. Estamos neste momento a ler a obra de Sami Storch e Daniela Migliari, A Origem do Direito Sistémico. Este estudo hoje vai ser acompanhado pelo nosso querido Marcos Castro. Muito obrigada, Marcos, pelo seu contributo, pela sua dedicação, pelo seu tempo, por tudo aquilo que nos está a dar a todos nós. Muito obrigada. Recordo que este grupo de Direito Sistémico foi uma ideia original do Dr. Hamilton Plácido da Rosa, que convidou Alice Satin, Dr. Renato Bertatti, agora esqueço-me aqui um nome, entretanto vai aparecer certamente. Convidou também o Marcos, o René, a Larissa e o Osvaldo. Agora acho que sim, acho que me recordei de todos, que ainda hoje continuam no nosso coração, todos eles. Este grupo reúne-se todas as terças-feiras, neste mesmo horário. Recordo que este encontro é gravado e mais tarde disponibilizado no canal do YouTube. Esta noite temos 2 leitores, temos o Ronaldo e a Edelweiss, que vão hoje ler para todos nós. Marcos, passo para você agora. Muito obrigado, Manuela. Deixo aqui meu boa noite a todas, a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Fico feliz que temos 2 leitores hoje, né? Da última vez eu acabei falando algo assim, né? Quem lê também recebe um presente, né? Se colocar a serviço aí. Vamos ver que parte toca cada um. Então, muito obrigado a todos aí pela manutenção do grupo, né? E como isso segue. O Bert falava assim, olha, aquilo que tem força segue. E, de algum modo, esse grupo vem se sustentando, né? E permanece com o suporte aí de todos, com a contribuição de todos. Então, eu agradeço por estar aqui com cada um de vocês. Eu não sei se ficou alguma pergunta, alguma dúvida do encontro passado. Alguém, depois, durante a semana, percebeu algo, queria comentar ou queria fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Temos a Helena Júlia. Foi o que surgiu depois. Nós falamos sobre a verdade e a realidade, né, no último encontro. E aí me veio uma reflexão sobre constatação, né? Quando eu vejo algo, eu estou constatando ou estou com o meu julgamento? Que eu também achei essa linha bem tênue. E aí, como eu vivi algumas situações, né, no final de semana, bem intensos, e que eu pude constatar algumas coisas, mas depois eu fiquei me questionando, eu estou constatando ou estou julgando? E eu achei bem similar, né, com a questão da verdade e da realidade. Então eu estou refletindo ainda sobre isso. Aí eu só queria compartilhar, de repente surgir mais alguma coisa. Essa questão ela é ótima, né, Helena? Assim, porque, claro, ela envolve todos nós e a todo momento. E também quando já nos colocamos nesse questionamento, já é um caminho para ampliar a consciência, né? Porque quando fala verdade, né, o que é essa verdade, assim, né? De onde ela vem? Externa, interna? Como ela se apresenta, essa verdade? Eu não vi o que vocês falaram aqui agora antes no capítulo do Sami, especificamente do livro. Mas só para a gente falar um pouquinho dessa verdade, porque eu vi que fala-se algo aqui do que nós trazemos, né? Ainda que inconscientemente, né, do nosso sistema. E se eu for atrelar isso um pouco só para ampliar aqui para vocês, quando a gente vai ver assim na programação neurolinguística, que vem dizer para nós assim, olha, nós vemos o mundo a partir das nossas percepções, né? Então, como essa verdade para mim, a partir da minha percepção e daquilo que eu recebi e levo comigo que vem do meu sistema. Então, só
só colocar esse pontinho assim para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre isso e para que a gente possa ampliar. Inclusive, quando a gente vai falar de sistema, né? Pressupõe, então, que existem vários elementos, não apenas um elemento, mas que existem vários elementos e que estão ali conectados e que se comunicam. Então, justamente essa visão que a gente tanto fala sistêmica é trazer essa complexidade, é ampliar essa visão através, inclusive, das percepções que chegam a todos nós. E aí sim, como eu exteriorizo isso a partir dessa realidade. Saber, né, que podem existir posições diferentes, que podem existir, então, nesse contexto, vou colocar entre aspas, verdades diferentes. Aquilo que chega para mim de uma determinada forma, para o outro pode ser completamente diferente. Não é à toa que o Bert, né, no confessionário, descobriu isso, assim, como é que algo pode ser um pecado mortal para uma determinada pessoa, para um determinado sistema, uma determinada família, e para outra, aquela mesma ação, aquela ação idêntica, é algo tão natural e que deixa aquele membro familiar tão leve, tão tranquilo, porque está atuando exatamente de acordo com o sistema. Então, essas perguntinhas assim de verdade, realidade, constatação, percepção, né? Julgamento, porque eu vi aqui um pouquinho antes na página, o que se fala é assim, como eu trago as minhas imagens, né? E os meus julgamentos, e como é que eu vou me tornar neutro diante de tudo isso? Será que, nesse âmbito, inclusive, do judiciário, né? Quando a gente vai falar desse operador do conflito, não só do judiciário, um operador do conflito, alguém que está ali para auxiliar, que está ali para ajudar a resolver o conflito, ele é totalmente neutro? Um dos princípios é esse, neutralidade. Fala-se muito da neutralidade, do mediador, do conciliador, né? Do facilitador do conflito. Agora, né? Em realidade, quando ele está ali, dentro daquele conflito com o que foi trazido, ele participa daquele sistema também. E essa neutralidade é muito mais de saber ir e retornar ao seu ponto, ao seu distanciamento, do que manter-se totalmente fora, sem qualquer ingerência dentro do próprio sistema. Porque se duas partes estão ali diante de um terceiro, esse terceiro necessariamente gera algo. Se você pensar que quando você está um conflito entre A e B e chega a esse terceiro, a posição entre eles já não é a mesma, já não é idêntica. A maneira de externar isso já não é a mesma, já não é idêntica. Então, o papel desse terceiro, como pode ser totalmente neutro, a ponto de não gerar nada? Então, essa neutralidade também não pode ser confundida dessa forma, mas que essa pessoa possa transitar sem se tornar parcial ou tomar algo de um desses lados. Ou estar totalmente envolvido naquela relação, porque também lhe afeta e afeta ao seu sistema. E às suas próprias imagens, aos seus julgamentos, à sua verdade que ele traz consigo. Então, muito bom quando a gente pode, assim, simplesmente parar um pouquinho e pensar, isso aí é uma realidade, né? Aquilo que você falou da realidade, como eu olho isso? É realmente a realidade, aquilo que se apresenta, ou existe ainda alguma inferência minha sobre isso daqui? Porque sempre vai existir algo. Sempre existe. Agora, até que ponto isso torna essa realidade, inclusive, mutável para se ajustar àquilo que eu acredito, àquilo que eu penso, ou àquilo que eu desejo. E aí o Bert vem falar tanto dessa realidade para nós, né? Olhar para a realidade exatamente como ela é. E pensa que isso é tão fácil assim? Olha o quanto exige de nós para abandonar tudo, conhecimentos, né? Inclusive conhecimentos, para você deixar que esse fenômeno se apresente de forma pura. E aí sim você olhar para essa realidade exatamente como ela se apresenta. Então todo esse seu questionamento aí permeia durante toda a vida, e que bom que a gente pode parar
né? Sem ter aquela noção de que eu já a tenho, ou seja, eu tenho a verdade comigo, ou eu sou essa verdade, mas que eu posso deixar que ela se apresente também em alguns momentos. E aí acolho e olho para ela, e a partir daí posso me direcionar. Muito bom, Helena. Só para a gente começar, né? Bom, eu só vou fazer um comentário. Eu acho que a leitura, para mim, é um equilíbrio do dar e receber, porque tanto que eu tenho recebido, né, fazer leitura, acho que dá um equilíbrio para mim. Posso ler? Ronaldo. Pode. Mais alguém? O que suscitou aí essa introdução? Se alguém quiser comentar algo, fique à vontade também. Eu vi algumas pessoas olhando, assim. Que chama a atenção, né? Podemos seguir, então, Ronaldo. Tá certo. Ou seja, mesmo que não percebam, as pessoas fazem tudo para honrar a própria família? Sim, o que não foi bem resolvido na sua família de origem é o que a pessoa vai honrar com a sua vida. Geralmente, os segredos têm um papel importante aí. Segredos são verdades que não puderam ser ditas ou vistas, em geral, porque contêm fatos considerados desonrosos ou muito dolorosos, de modo que ocultá-los na época em que ocorreram foi a solução viável para evitar as consequências daquilo. Ronaldo, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui. Sim. O que vocês entendem com esse honrar aí? O que não foi bem resolvido na sua família de origem é o que a pessoa vai honrar com a sua vida. O que vocês entendem desse honrar? Muitas vezes esse honrar, ele fica mal colocado. Pode ficar à vontade. Eu não escutei. Alguém falou? Eu acho que aqui, mais no sentido do que vai seguir, isso daí vai estar perpetuando na vida dele. Acredito que seja nesse sentido. Foi o que eu entendi. Nesse sentido de repetir algo, né? Que está presente ali dentro do sistema. Ok. Alguém mais? Eu penso que também no sentido de se tem alguma coisa mal resolvida na minha família, vem uma necessidade de tentar resolver. Tentar buscar o porquê e como se fosse uma ansiedade, um incômodo que toca alguém e essa pessoa pega para resolver aquilo, entender, estudar, decifrar, buscar, perguntar, ir atrás. Eu acho que nesse sentido dessa busca de saciar uma angústia. Ok, então essa pressão, por assim dizer, que te movimenta, não necessariamente com relação a uma repetição do comportamento? Não necessariamente, mas que alguém é tocado de observar tudo isso e ele se propõe a buscar essa solução e tirar essa angústia do sistema, essa busca, essa verdade. Buscar essa verdade. O buscador aí, né? Eu penso que está ligado, por exemplo, à lealdade ao sistema. A pessoa vai se obrigar a se manter leal ao sistema, pagando com a própria, né, existência dela para mostrar para o sistema ou para as pessoas que precisam ver. Ok. Vejam como vão surgindo assim a respeito dessa palavra do honrar, né? E não querer colocar, não estou querendo aqui falar para vocês de algum aspecto positivo ou negativo, mas só realmente a gente ampliar isso, porque muitas vezes, geralmente esse honrar vem colocado nesse sentido mesmo, de que eu preciso fazer algo pelo sistema, ou como o Edelvaz falou, eu preciso fazer algo pelo sistema e resolver algo pelo sistema,
ou eu vou repetir esse comportamento que já existe dentro do sistema, é a forma que eu encontrei de honrar, né? Mas eu vejo que essa palavra honrar muitas vezes gera essa dificuldade, porque quando se vai falar em honrar, em respeito a esse sistema, e a toda essa história, e a todos aqueles que vieram antes, né, quando a gente olha realmente para eles, eles querem que a gente possa ir além, né, que a gente possa fazer um pouquinho, inclusive, diferente, que a gente tenha essa permissão para fazer diferente. Então, esse honrar seria justamente assim, trazer essa história e levar adiante e fazer, inclusive, um pouco mais. Se alguém chegou até um determinado momento, você pode ampliar isso daí. E não esse honrar simplesmente cego, de que eu fico vinculado a esse sistema e a minha maneira de honrar é fazer exatamente igual, sofrer igual, não prosperar igual, né? Ou ter algum prejuízo igual, ou ficar buscando resolver porque eu acredito que eles não fizeram bem o suficiente e utilizam essa palavra honrar, né? Então, cuidado com isso, porque o respeito ao sistema ele vem de uma forma muito mais profunda, né? E que implica de nós tomar tudo isso que eles já fizeram e nos deram, nos presentearam, e fazer algo de bom com isso. Colocar isso em movimento adiante, uma forma de honrar que serve a esse sistema, mas que também toma desse sistema tudo que ele tem para nos oferecer, com todo esse respeito, e aí sim, com a permissão e com a bênção deles, de todos eles, eu posso, inclusive, honrar cada um fazendo um pouco mais. Então, sai daquele peso de que, olha, a maneira de honrar é permanecer igual. Essa maneira de honrar é fazer algo de bom com tudo isso que eles já fizeram. E pelo preço que eles já pagaram e com tudo que foi possível para eles fazer. Agora eu faço a minha parte. Então, eu queria só pontuar isso nesse primeiro parágrafo para que vocês possam refletir um pouquinho sobre isso. E muitas vezes eu peço para trocar essa palavrinha pelo respeito. Veja se isso encaixa. Veja como se encaixa. Respeitar o sistema e honrar o sistema. E como é que eu respeito tudo isso que aconteceu dentro desse sistema. Inclusive, para as pessoas que não têm, né, o contato com a constelação familiar, quando eu falo desse respeito mais profundo, eles conseguem compreender um pouco melhor essa relação de receber e ir além. Podemos seguir, Ronaldo. Você pode dar alguns exemplos? Um amor proibido, por exemplo, pode se tornar um segredo. Uma pessoa jovem que se apaixona por uma pessoa casada ou por alguém de uma família inimiga da sua. Um aborto frequentemente fica em segredo. Muitos crimes e golpes financeiros ficam em segredo. É comum que uma pessoa, em um segundo relacionamento amoroso, finja não mais gostar do primeiro, como forma de agradar o segundo. O amor secreto continua atuando. Até nem tanto tempo atrás, era bastante comum que filhos nascidos fora do casamento, então chamados de bastardos, ficassem em segredo. Também as adoções, em muitos casos, não eram reveladas aos próprios adotados, que, em sua alma, ouviam os gritos do segredo que não podia ser dito. Em todos esses casos, embora secretos, os fatos foram determinantes no destino das pessoas. Portanto, produzem efeitos sistêmicos. E sua força continua atuando e influenciando os membros da família através das gerações. Os filhos, sem saber que força é essa e de onde ela vem, estão sujeitas a ela. E, nessa medida, perdem o poder sobre os seus próprios destinos. Assim, numa perspectiva sistêmica, aquilo que não foi visto ou não foi dito pode continuar presente. São os incômodos que permanecem e se reiteram na vida dessa pessoa. De que outras formas esses desequilíbrios surgem, Sami? Também outros fatos nos quais foram violadas as leis sistêmicas,
deixando desequilíbrio nas relações ao longo da história ancestral, tenham ficado ou não em segredo. Fazem com que as pessoas se inclinem em seu destino, a olhar para aquilo e resolver o que ficou fora de ordem. Isso é o que gera a tendência à parcialidade, que significa olhar mais para um lado do que para o outro. É exatamente isso que precisa ser resolvido por cada um para que o seu sistema familiar encontre paz. Isso acontece também na vida de um juiz, de qualquer juiz, sem exceção, assim como acontece na vida de todo ser humano. Todos nós temos nossos vínculos sistêmicos, nossa história pessoal, familiar. Por isso, ninguém é totalmente isento. Uma pessoa, um juiz, por exemplo, que, quando criança assistiu com frequência ao pai agredir a mãe e ficou marcado por esse fato, mantém essa imagem do que acontece numa família que esteja em crise. Então, se isso não for bem trabalhado, no momento em que essa criança crescer, se tornar juiz e vier a pegar um processo com esse teor, essa imagem que está dentro dela passa a atuar. A tendência desse magistrado é julgar contra o homem que está sendo acusado antes mesmo de ouvir a versão dele. E há o risco de estar sendo injusto, pois as pessoas que estão diante dele agora são outras. Um emaranhamento interior projetado nos processos que lhe chegam. Isso não tem nada a ver com o fato de o juiz fazer ou não constelações. A pessoa, independente de sua profissão, já traz uma ideologia, uma formação dentro de si mesma. Na verdade, para quem treina nas constelações, segundo Bert Hellinger, encontra movimento que é justamente distanciar-se desse emaranhamento familiar. Distanciando-se, dando um passo para trás, pode-se observar o que está acontecendo no conjunto, sem qualquer tipo de julgamento. O movimento consiste apenas em observar todos os vínculos que estão atuando, tanto de um lado quanto do outro, de uma questão. Esse movimento que fazemos é justamente o inverso do que diz a tal crítica. O próprio juiz, ao fazer uma constelação, pode se deparar com os seus pontos cegos. Ele consegue perceber aquilo que ele não estava conseguindo ver, e com isso compreender o que o fazia proferir decisões que não estavam sendo cumpridas naquele processo, e que, por isso, estavam fazendo ele fracassar em sua atividade. Ele desvenda o porquê de o processo não estar fluindo, ou seja, ao conseguir mostrar o que o juiz não estava conseguindo ver, a constelação garante uma isenção maior. Um juiz pode ser extremamente eficiente do ponto de vista técnico e quantitativo, apresentando relatórios com muitas centenas de sentenças por mês, por exemplo. No entanto, o índice de rejudicialização não consta nesses relatórios. A rejudicialização, hoje, não é um fator considerado no controle de produtividade dos juízes. Ela não tem nenhum peso na carreira, nos relatórios de um juiz. No entanto, deveria ser um dos indicadores mais importantes para verificar se o seu trabalho está sendo mesmo eficaz. Ok, Ronaldo, vamos dar uma paradinha. Aqui, claro que o Sam está falando de juiz porque está contando essa experiência, né, própria. Mas também nós podemos falar justamente daquele que está ali para facilitar na resolução do conflito, né? E, na verdade, eu nem uso muito a palavra resolução, mas caminhar para essa solução do conflito. Porque quando o Sam vem falar aqui dessa rejudicialização, é justamente quando há uma resolução tão apenas. Ou seja, esse processo chegou ao seu termo final e teve, por exemplo, uma sentença. Não houve recurso, resolveu, acabou ali aquele processo. Agora, isso significa dizer que acabou o conflito? Que o conflito foi solucionado? Não.
E por isso que, depois dessa sentença, depois desse terceiro, então, que é neutro a essa relação, dizer quem está com a razão, quem tem o direito, não é? Ainda assim, existe aquele conflito, porque permanece, porque não foi visto em toda a sua profundidade. Quando o Sam me diz aqui assim, olha, nós precisamos olhar todos esses vínculos, né? Olhar para esses vínculos que existem. E, de fato, isso não é uma tarefa fácil, né? E aí sim vem essa visão sistêmica. O que é que está envolvido nesse conflito? E que precisa ser olhado. Agora, até onde vai isso também? Até onde eu olho? Se a gente está falando aqui de um conflito familiar, por exemplo, né? Superficialmente, vamos imaginar, então, que o conflito apresentado foi uma pensão alimentícia, né? O filho que está pedindo ali, sendo representado pela mãe, pedindo uma pensão alimentícia com relação ao pai, tá? De favor ao pai. Isso é o que aparece no processo, certo? É isso, o pedido ali. Agora, quando a gente fala de visão sistêmica, então nós precisamos trazer mais complexidade para isso. Então, de um lado, parece muito simples, porque está aqui, então nós vamos ver se tem possibilidade de pagar, necessidade de um, de outro, e ajustar isso. Agora, dentro dessas relações, existem tantos fatores que podem efetivamente contribuir para a existência, inclusive, desse pedido. Por exemplo, vamos supor que essa ação, ela veio porque, na verdade, o que aconteceu foi que o marido, depois de se separar, ele constituiu uma nova família. Olha, isso não está no processo. Essa relação, ela não chega ali estampada. Mas quando a gente vai ver, o motivo que está por baixo e que sustenta esse pedido, pode ser esse, eu só estou dando um exemplo. Pode ser algo que não está estampado ali inicialmente. Então, trazer essa complexidade, e não significa dizer que eu vou fazer terapia lá dentro do judiciário, mas sim que eu vou trazer essa visão sistêmica para onde eu vou olhar e para onde esses vínculos que também estão ali presentes influenciam na solução desse conflito. Porque senão eu fico com aquela resolução apenas superficial e depois esse conflito permanece e volta. Porque aí é difícil cumprir, inclusive, a determinação que o juiz deu. Porque, na verdade, não se chegou no cerne da questão. Não se olhou para todas as relações que estão envolvidas nesse conflito. Então, quando o Sam me fala isso dos vínculos, é bem importante para que a gente possa falar de sistema, então, assim, que a gente possa ampliar e trazer mais complexidade nessa análise. Com relação aos segredos e tudo isso que atua, né, que ele traz vários pontos, quando nós falamos também da constelação familiar e da existência dessa consciência que está dentro do sistema, veja que nada fica em segredo. Essa informação ainda atua de algum modo. E o que vai acontecer se tenta excluir alguém, por exemplo, que participou desse fato importante? Aqui ele deu exemplo do aborto, deu exemplo de negócios, né, ganhos exacerbados dentro do sistema. Então, esses que foram excluídos por conta dessa consciência que vela para que todos tenham seu lugar, para que todos sejam reconhecidos, essa informação no sistema retorna. E retorna dentro dessa repetição de comportamento do próprio sistema, como a gente já viu aqui de forma bastante ampla. Então, segredos existem até certa medida, porque alguém do sistema vai trazê-los à tona em algum momento. Em algum momento isso aparece novamente, porque alguém desse sistema vai olhar para isso e vai trazer isso de volta, porque o sistema todo precisa olhar para isso e compensar aquilo que ainda não foi compensado dentro desse próprio sistema. Ok? Perguntas?
Às vezes, quando vocês ficam quietos, pensativos, aqui, eu fico olhando a cara, assim, eu falo, o que está se passando aí? O que está acontecendo? O Ronaldo está fazendo assim, olha, tá tudo movimento aqui, tem um movimento grande. Não sei se vocês querem trocar o leitor, já fiquem à vontade. Aí vocês que... alguém disse que está pensando no segredo, né? E esse segredo ele tem várias formas, Helena, depois de se manifestar dentro do sistema, né? Como vocês já sabem, eu não gosto muito de dar receita, porque realmente não existe essa receita, né? Mas aquilo que ficou preso e que não pôde ser externado, falado, volta dentro desse sistema. Inclusive, quando a gente fala da gagueira, assim, a gente percebe que isso pode estar relacionado a questões que não podem ser faladas. Eu só estou dando um exemplo, não, pelo amor de Deus, não vamos falar que agora toda gagueira é porque existe isso. Mas é que aquilo que não pôde ser externalizado ou falado dentro do sistema, que precisa ser retido, se manifesta inclusive no aspecto físico, corporal. O corpo, ele vem também passar mensagens que estão presentes dentro do sistema. E, quiçá, quando isso realmente pode ser olhado, pode se manifestar e ter o seu lugar, algo também se pacifica dentro desse sistema, inclusive com essa ressonância no próprio corpo. Só um exemplo. Marcos, Sim? posso dar um exemplo? Por favor, Cleusa. Essa coisa do segredo dentro das famílias, né? Uma vez eu fiz uma constelação de uma relação pai-filho, né? Então, a queixa do filho era: eu sinto asco do meu pai. Né? Tipo assim, eu não consigo me relacionar com meu pai, eu sinto um asco. E no histórico, não tinha nada que justificasse isso. O pai era um homem comum, não era violento, não era alcoólatra, não era nada. Na hora que abriu a constelação, né, o representante do pai e do cliente olhavam para o chão. Então, aquela coisa que a gente... Coloquei uma pessoa deitada. A pessoa deitada, dali a pouquinho, falou, não é um, tem muitos, muitos, muitos. Eu sempre trabalho com grupos pequenos, eu não tinha muitas pessoas para colocarem ali. Coloquei várias âncoras, né? E eles, tanto o cliente como o representante caiu num pranto, num choro convulsivo, assim. E o pai olhava sem entender nada, o representante do pai. Comecei a colocar representante para os ancestrais do pai. De repente, um dos ancestrais entra e diz assim, é ele. Né? Daí esse representante diz assim, mas eu não fiz nada, eu só fiz o meu trabalho. Eu só fiz o meu trabalho. E o cliente chorava e foi para junto dos mortos e ficava ali junto com os mortos. Né? Daí eu pedi para o cliente dizer para esse ancestral, se você não olhar, eu tenho que olhar por você. Depois de muito tempo, ele falou, eu nunca pensei que meu trabalho fosse fazer um descendente meu sofrer. Daí ele começa a olhar para as vítimas. E na hora que ele começa a olhar para as vítimas, vem o alívio. Então, foi uma constelação assim, que marcou muito. Né? Então, estava assim, algumas gerações antes, e ali estava reverberando naquela relação um conflito que eles não tinham noção, nenhum nem outro tinha noção de onde aquilo vinha. Sim, ótimo, Cleusa. Muito obrigado pelo exemplo que você trouxe. Né? Isso também traz para nós um pouco dessa consciência quando a Edelweiss que falou de buscar, né? Desse buscador assim que inclusive quer fazer algo pelo sistema e aí coloca um mais quando quer fazer algo acreditando que o sistema não fez bem feito ou que pode fazer melhor por esse sistema, né? Que depende dele fazer algo.
e aí veja quanta coisa acontece. Agora, claro que, como você trouxe, quando vem esse reconhecimento daquilo que realmente estava ali oculto, por aquele que realmente participa dessa relação, e mesmo que isso tenha acontecido lá atrás, em outras gerações, aí ambos podem respirar aliviados, né? Tanto aquele para quem foi difícil reconhecer, não é? O que é que tem acontecido, e quanto para aquele agora lá na frente que pode soltar essa relação, que realmente fica com esse outro e agora ele segue sem internalizar aquela energia que estava presente lá atrás, né? Que um dia foi necessário lá atrás. E agora ele segue com algo que é próprio, sem tocar esse destino que é do outro. Quantas vezes acontece isso com relação aos segredos, já que estamos falando dos segredos, de que isso é revelado e aquela energia que existia lá atrás, seja ela, assim, um sentimento, a raiva, não é? Aquela fúria mesmo, assim, que não se controla, de repente isso pode ficar lá atrás também. E a pessoa pode seguir de uma forma mais serena e livre, porque aquela informação que estava oculta agora pode permanecer em paz também. Muito obrigado. É um excelente exemplo isso que você trouxe do que a gente vê e do quanto a constelação nos auxilia, porque realmente não vejo como é que se chegaria nisso, não é? Com tantas abordagens que existem, mas realmente com a constelação a gente consegue chegar naquilo que a gente fala dessa raiz, não é? Hoje, já que a gente está falando aqui de conflito, e se a gente olhar realmente para o epicentro, quer dizer, aquilo que realmente atua e que está presente dentro desse conflito e que precisa ser olhado para realmente chegar num caminho de solução. A Vera. Deixa eu compartilhar também que eu, como psicopedagoga, muito antes de conhecer a constelação, o segredo, e mais que o segredo, o tabu de alguma informação gera problemas de aprendizagem. Porque conhecer fica perigoso. E às vezes assim, é tão segredo que não se fala, é como se não existisse, né? Então, que é um tabu, né? Que é mais grave ainda, e às vezes dá falso retardo. A pessoa funciona como se tivesse uma deficiência mental e não ter, né? E também eu acho relevante lembrar que, às vezes, só o reconhecimento do segredo, às vezes ele não pode ser revelado. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma constelação online e que era assim, tinha tudo parado, nada fluía. Quando eu coloquei o segredo e a justa razão do segredo, deslanchou. E a pessoa estava com a vida travada. Então, assim, às vezes, ou não pode ser revelado, ou a pessoa não tem como saber, e quando é com âncora só, você não tem alguém para verbalizar, mas só o fato de, existe um segredo, vamos respeitar, isso é história do passado, já libera. Isso. Isso é bom que a Vera complementou, para que a gente tenha essa noção de que falar do segredo não significa que esse segredo tenha que ser revelado aquilo que ele necessariamente é. Ou que a pessoa tenha que ir em busca agora para saber qual é o segredo que atua dentro daquele sistema. Essa curiosidade não existe, não trabalhamos com isso dentro de constelação familiar. É apenas reconhecer aquilo que existe e justamente deixar aquilo naquele local que pertence. Então, eu não preciso ir buscar essas histórias ou atribuição de culpa, né? A constelação familiar não vem para trazer a quem pertence a culpa, nada disso, né? E sem essa curiosidade, que essa curiosidade eu vejo que muitas vezes leva a vários movimentos que dentro de uma constelação do Hellinger, daquilo que o Hellinger passou para nós, não é assim que se faz, né? Inclusive, temos que nos abster dessas intenções, e se o segredo, simples e como a Vera colocou aqui, movimentou,
e é o suficiente, é aí que tem que parar, né? Não precisamos escarafunchar nada para descobrir nada do sistema. Então, é muito bom que você trouxe isso, Vera, que a gente possa falar também, para que isso fique bem claro para as pessoas, de que não precisamos ir atrás, principalmente para justificar algo da nossa consciência, que é quando quer se encontrar aquele que vai carregar a mochila da culpa. Não trabalhamos dessa forma. Marcos, tem a Helena Júlia, que quer fazer tem a mão levantada. Ai, Marlene. Era justamente sobre o que foi falado agora, minha pergunta. Minha pergunta, assim, né? Eu já vi alguns trabalhos de constelação que tinham um segredo envolvido, já li alguns casos e participei também de constelações em que você percebia que tinha um segredo, mas que não se mexia ali, né? E aí a minha questão era, quando o segredo vem à tona, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de segredo, mas até aí ninguém sabe se é um segredo, mas algo vem à tona, a pessoa, a gente sempre orienta, né? Olha, deixa isso ir atuando, né? Mas eu não sei se chegar algum momento da vida que isso pode ser expressado, entendeu? Então, os exemplos claros que a gente vê, por exemplo, quando tem abortos, né? Na família, então, às vezes isso envolve, por exemplo, sua mãe, ou, né? E, então, era essa meu questionamento, né? Se isso em algum momento é válido expor, se não é, se a pessoa sente isso, né? Olha, é momento de falar, não é momento. Normalmente a orientação é essa, deixa fluir, né? Deixa isso atuando, não é necessariamente precisa expressar, né? Mas eu ainda fico com essa interrogação, entendeu? Sim. E, como você disse, assim, deixa isso fluir, isso significa também assim, olha, se eu tenho essa dúvida, eu me contenho. Essa é a melhor postura, de que você ainda se contenha, porque existe um tempo para todo esse movimento, né? Quantas vezes a gente vê ali dentro da constelação algo que está se mostrando, mas nós não sabemos o tempo daquilo, né? E aquilo precisa realmente chegar na alma de todos. E aí, com esse tempo, com esse deixar fluir, o que a gente percebe é que se essa informação precisa emergir, ela vem. Em algum momento isso vai tomando uma força. Lembra da hora certa? Foi com você. Lembra da hora certa? Que ela vem tomando esse corpo e de repente uma pressão quase que inevitável e aí ela se apresenta, ela chega. Então nessa parte, quando eu tenho dúvida ou eu acho que eu vou fazer algo racional porque eu tenho que ir atrás, é claro que existem decisões que você precisa tomar a partir daquela imagem. Mas nesse aspecto que envolve inclusive o outro, eu vou contar algo, eu vou revelar algo, porque eu vi, muito cuidado, muito cuidado. Né? No geral, você não precisa fazer isso. No geral, isso vem por si mesmo quando precisa aparecer. Né? Porque o simples fato de se colocar algo e de reconhecer que aquilo existe, já preenche aquela lacuna dentro do sistema, e se aquilo ganha esse reconhecimento amoroso, algo se completa e o sistema começa a se movimentar sem aquela exclusão que anteriormente existia dentro do sistema. E aí não sou eu que vou salvar algo e movimentar tudo dentro desse sistema, mas sim me coloco nessa posição de contenção, né, de retenção, mas é uma retenção quando o Bert falava assim de atuar sem agir. Isso passa por você. Né? Esse atuar sem agir significa assim também que nas minhas ações, e se é que eu tenho que tomar ação, qual é o dano potencial disso? Então, assim, que as ações venham sem esse dano. E aí, então, é melhor você se conter, você se retrair e deixar que isso passe por você e atue dentro do sistema. Perfeito, foi bom relembrar da hora certa. Obrigada. Prosseguimos. Vamos lá. Sim, por favor.
Que estranho esse índice não ser considerado. Mas é isso que acontece. O processo, em primeira instância, termina quando o juiz dá a sentença. Esta é a função do juiz. Se surge um novo processo entre as mesmas partes, ainda que seja um processo de execução da sentença anterior ou um outro visando rever a mesma questão ou outra conexa, o juiz dá outra sentença. Contabiliza-se como tal quando, na verdade, o correto seria que fosse descontado. Devia ser menos, porque significa que a sentença foi inócua, gerou mais desgaste, mais trabalho. Talvez tenha sido precipitada. Como assim? Um juiz ter que fazer 2 processos para o mesmo caso? Sim, acontece muito, infelizmente. E quando menos precisão tiver a sentença, no sentido sistêmico, que tem como real objetivo pacificar, maior a chance de haver um novo processo. Isso significa maior carga de processos para a justiça a exigir mais sentenças. E no modelo atual do judiciário, isso é considerado sucesso? Ou seja, quanto mais sentenças o juiz apresentar, mais ele é considerado um sucesso? Depende. Isso é o que aparece nos relatórios que os juízes preenchem para controle das corregedorias e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. É só uma aparência de produtividade para quem olha apenas os dados quantitativos. Mas não creio que os tribunais e a comunidade jurídica olhem só para isso. A Resolução 125 de 2010 do CNJ estabeleceu como uma das atribuições desse órgão providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e remoções de magistrados pelo critério de merecimento. Não sei como isso está sendo efetivado na prática pelos diversos tribunais, mas a regulamentação está aí. A qualidade das decisões e da forma de cada juiz trabalhar também repercute na comunidade e é vista pelos tribunais que, ao analisarem os recursos, notam quando as decisões de um juiz são reformadas com muita frequência ou quando geram grande inquietação. Há também estímulos e premiações às boas práticas, embora na mídia não repercutam tanto quanto os escândalos. Parâmetros bem diferentes de foco da produtividade. Também há magistrados que priorizam a qualidade na redação de suas sentenças, sacrificando o aspecto quantitativo. Estes estão cada vez mais raros, trabalham à moda antiga, analisam minuciosamente o processo e preparam sentenças primorosas, com dezenas de páginas de fundamentação. Não há como dizer que a sentença não está bem elaborada ou que o juiz não fez direito o seu trabalho. Porém, apesar de ser um trabalho tecnicamente impecável, fruto de um considerável tempo de pesquisa e estudo, que diferença isso faz na vida das pessoas? Por tudo isso, cabe o questionamento:
O que é um trabalho bem-sucedido no judiciário? O que é produtividade? O que é qualidade? O que é importante? O que tem força, poder de transformação social? Creio que uma solução sistêmica não é aquilo que vai aumentar a produtividade no sentido quantitativo. Não é algo que tenha relação direta com os índices de produtividade que são apresentados nos relatórios. Vamos parar um pouquinho, Delvares. Vou comentar com vocês isso aqui. Não só para a comunidade jurídica, mas para comentar, então. E realmente os juízes, eles são cobrados, né? Eles têm as metas. Né? E eu falo que eles necessitam desse nosso olhar amoroso, sim. Né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando o Sami vem falar aqui assim, olha, o juiz dá uma sentença e depois aquelas mesmas partes, em algum outro aspecto, entram com outro processo e outro, e outro, e outro, e então esse juiz tem uma produtividade alta porque ele está sentenciando, sentenciando, sentenciando. O que falta olhar aqui também, não é? Qual é o aspecto transformativo dentro dessa decisão judicial? Primeiro que, claro que existe essa cultura, né, da judicialização, né, esse acesso à justiça, como se a justiça fosse apenas a sentença judicial. E aí o Sami veio falar dessa resolução 125 de 2010 do CNJ, que essa foi uma resolução que no Brasil ela abriu as portas para essas práticas colaborativas, para esses outros métodos de solução de conflitos. E aí eu me lembro, eu não sei se eu contei isso para vocês, eu acho que já. Eu me lembro uma vez que estava em um curso, né, dentro da Justiça Federal, e nós colocamos, assim, estávamos falando sobre a judicialização e tudo, e colocamos alguém para ser o magistrado, alguns para representarem essas pessoas que entram com processo na justiça, e foram todos, né, em cima do magistrado, assim, querendo dele uma solução, resolva o meu caso, o magistrado sufocado, quase que não dava conta de tudo aquilo. E depois colocamos uma pessoa para representar esses outros métodos, sem identificar quais são esses outros métodos. Né? Então, aqui estaria toda essa prática de resolução consensual, a mediação, a conciliação, a própria constelação familiar, a justiça restaurativa, todos esses métodos que compõem e que, a meu ver, não são métodos alternativos, no sentido de que vem só auxiliar a desafogar o poder judiciário, mas sim vem como protagonismo e como forma de entregar a justiça e solucionar o conflito. E aí, quando colocamos esses outros métodos, algumas daquelas partes que estavam lá sufocando o judiciário em si, né, representado ali pelo magistrado, começaram a buscar esses outros métodos e se acercaram desse representante. E, ao final, esse representante, ele disse justamente assim, aqui também se faz justiça. Então, terminamos, né, concluímos aquele movimento ali, também com essa imagem de que não precisamos terceirizar sempre para o juiz proferir a sentença. Aliás, quando nós vamos falar de resolução de conflito, tem um autor argentino, ele sempre fala assim, olha, a sentença é um ato violento. A sentença é um ato violento. Em que sentido ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer que, olha, você transfere para esse terceiro dizer quem tem a razão ou quem tem o direito daquilo que você poderia construir por si mesmo com a ajuda, por exemplo, de um outro terceiro que não esse magistrado, já que você precisava desse terceiro. Então, nesse sentido, dizer que a sentença é violenta porque ela vai ter que ser cumprida de todo modo. O juiz vai dar uma decisão e ela tem essa força de sanção. Ela deve ser cumprida. E aí, depois também vem essa revolução, essa revolta para cumprir essa sentença, para fazer valer a decisão do juiz. Mas só para dizer para vocês que realmente eles são cobrados. Em muitos e muitos casos,
o que as partes precisam é realmente de uma sentença, é a sentença que vai caminhar dentro desse processo de pacificação. Então, eu não estou querendo dizer aqui que agora toda sentença ela é violenta e ela não traz justiça, nada disso, mas que a gente possa, inclusive através desses outros meios, deixar para o judiciário aquilo que realmente precisa chegar ao judiciário e que o juiz precisa proferir a sentença. Nesse controle de metas aqui, só para vocês, assim, a título de informação, a meta 1 do CNJ é justamente assim, olha, juiz, você tem que proferir mais sentenças do que processos que entram aonde você trabalha. Ponto. Então, veja que não tem preocupação com esse aspecto qualitativo ou transformativo, né? Aquilo que o Sami está colocando aqui. Às vezes você tem que proferir 3, 4, 5 sentenças envolvendo as mesmas partes. Então, isso significa, em um aspecto prospectivo, quando você olha para o futuro, elas ainda não aprenderam a lidar com seus conflitos. Elas ainda não conseguem, por si mesmas, fazer uma gestão dos seus próprios conflitos e transferem isso para esse terceiro ou para o judiciário, como se a justiça só pudesse ser feita ali. Então, quando a gente vai trazer para soluções adequadas, né, soluções alternativas, como queiram falar, nós estamos trazendo uma outra visão, que aí inclusive entra a constelação familiar, para que essas partes possam, inclusive, olhar de forma mais ampla, dentro desse aspecto de transformação, onde esse conflito está inserido dentro desse campo das relações sociais. E aí olhamos para todas essas relações que estão envolvidas e qual é o caminho que efetivamente vai entregar a paz e vai solucionar aquela questão. Mesmo, né, nos casos de conciliação, mediação, mesmo quando não há um acordo. Porque daí o objetivo não fica, eu quero um acordo a todo e qualquer custo, mas as partes conseguiram olhar para aquele conflito e conseguiram, alguns gostam dessa palavra, né, ressignificar algo dentro daquela relação. Ainda que não tenha acontecido o acordo naquela conciliação, elas conseguiram visualizar algo para o futuro, para a sociedade. Conseguiram visualizar algo que elas mesmas podem, a partir de agora, lidar com outros conflitos que vão surgir, porque os conflitos eles são inerentes à nossa vida. Eles estão aí. E os conflitos também trazem em si a própria solução, né? Agora, como é que eu olho para ele? Porque se eu ainda estou nessa de que eu quero evitar a qualquer custo esse conflito para que ele chegue até mim, para que ele não chegue até mim, cada vez mais eu me aprisiono dentro de determinadas situações que vão provocar que você olhe para isso que existe e atua. E aí o conflito, então, vem como esse aspecto transformativo para nos trazer uma mensagem. Não estou aqui venerando o conflito e dizendo que agora eu quero mais e mais situações conflituosas, mas que sim, eles trazem uma mensagem. E que bom que nós pudéssemos ter meios adequados de resolução de conflitos que nos auxiliassem a olhar com todo esse aspecto e, assim, receber algo também desse conflito que nos auxilie para ir adiante. Então, acho que o Sami quis trazer um pouco disso aqui, dentro dessa visão e do Poder Judiciário, que agora nós podemos caminhar juntos. Ou seja, o Judiciário também vem pedir esse socorro e verificou que, olha, nós temos outros métodos que também nos auxiliam. Aliás, se eu tenho vários tipos de conflito, eu também tenho várias formas de resolver esses conflitos, que não representa necessariamente uma sentença. Eu tenho tantas outras formas que vão me auxiliar a solucionar esse conflito. E aí, algo realmente se resolve e caminha, então, cada um dentro daquilo que lhe é próprio. Eu falei um monte de coisa aqui de resolução de conflito, mas é porque eu gosto desse tema. Ou tem a Geralda.
Geraldo, quer falar, Geraldo? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os demais. Falando dos juízes, né, do peso que o juiz carrega, me fez lembrar aquele exercício que a Cristina Laguna fez, onde uma das partes leva a mão no ombro da outra, ambas as partes, uma leva a mão no ombro. O cruzado do outro lado, o advogado de uma da parte, o advogado da outra também leva a mão, e a outra mão que está solta, todos os quatro empurrando o juiz. Aquilo foi um exercício, uma cena assim, que me marcou muito o peso que esses juízes carregam, né? Esse era apenas um compartilhamento que me fez lembrar. E o outro, Marcos, é que eu tenho acompanhado aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, os últimos 5 desembargadores que vieram a óbito, eles faleceram todos de câncer. Não sabia. Não sei os outros, né, para trás, que eu não cheguei a acompanhar, não consigo. Mas os últimos 5, assim, que eu tenho acompanhado depois, inclusive eu comecei a prestar atenção, foram depois do nosso curso lá. Então, eram esses dois compartilhamentos que eu queria dividir com você, com o pessoal. Eu lembro, não sei se na mesma situação, mas já vi a professora Cristina Laguna apresentando isso, e é justamente, de repente, você vê aquele emaranhado ali, né, entre as partes e seus advogados, né, litigando, e o magistrado dentro dessa relação. E o que é que acontece justamente quando esse magistrado ele entra nessas relações e se emaranha também dentro dessas relações, como aquele que tem que resolver isso por si mesmo? Ficam doentes. O que mais nós vemos dentro do judiciário é que depois o corpo ele vai dar esses sinais, né, de que várias e várias vezes avancei para dentro de um campo em que ingressei para trazer algo para mim, em que eu fui além dessa função de ser, entre aspas, apenas o magistrado. Dizer isso, né? Nós já falamos isso aqui em várias profissões, mas dizer isso, né? Eu sou apenas o magistrado, e se colocar dentro desse lugar e exercer essa tarefa, te libera para que você possa fazer exatamente a sua tarefa, aquilo que lhe é próprio. Mais alguém tem perguntas ou comentários? Tinha aqui um comentário da Regina a dizer: muito importante lembrar que muitas vezes o reconhecimento de que existe o segredo basta para colocar o sistema em movimento. Ela, entretanto, já saiu, mas deixou este comentário. Ah, tá, ótimo. Ainda com relação ao segredo, né, que nós comentamos antes, exatamente isso, né, não ir atrás ou ser envolvido por essa curiosidade de querer descobrir o que é que aquilo representa dentro do sistema, porque muitas vezes não se sabe onde aconteceu, em que geração isso aconteceu, mas aquilo tem um efeito no sistema ainda hoje, e é o suficiente para que isso possa prosseguir. Bom, Manuela, fica com você. É isso que eu ia falar, a questão do horário, como é que Eu tá, acabei de Manuela? ver. Estamos mesmo em cima da hora. Marcos, se quiser, então, fechamos hoje aqui. Muito obrigada, Ronaldo, pela leitura. Muito obrigada, Edelweiss, pela leitura também. Muito obrigada, Marcos, pela sua entrega, por tudo aquilo que nos está a entregar a todos nós. Muito obrigada e muito bem-aja. Eu que agradeço, ótimo. Obrigado, viu? Obrigado, Manuela, também seu suporte. Obrigado aos leitores hoje, né? A todos que participaram, trouxeram seus exemplos aí, sempre enriquece bastante. Então, um prazer estar aqui com vocês. E aí, até breve.
Tudo bem. Tchau, gente. Ótima semana. Tchau. Obrigada.